Capítulo 9. Duelo à meia-noite. Harry jamais acreditara que fosse encontrar um garoto que ele detestasse mais do que Duda. Mas isso foi antes de conhecer o Draco. Os alunos do primeiro ano da Grifinória, porém, só tinham uma aula com os da Sonserina, a de poções. Por isso não precisavam aturar o Draco muito tempo. Ou, pelo menos, não precisavam até verem um aviso pregado na sala comunal de Grifinória que fez todos gemerem. As aulas de voo começariam na quinta-feira e os alunos das duas casas aprenderiam juntos. Típico, disse Harry desanimado. É o que sempre quis, fazer o papel de palhaço montado numa vassoura na frente do Draco. Ele estivera ansioso para aprender a voar mais do que qualquer coisa. Você não sabe se vai fazer papel de palhaço, disse Ron sensato. Em todo caso, sei que Draco vive falando que é bom em quadribol, mas aposto que é conversa fiada. Draco, sem dúvida, falava muito de voos. Queixava-se em voz alta de que os alunos do primeiro ano nunca entravam para o time de quadribol e se gabava em longas histórias que sempre pareciam terminar com ele escapando por um triz dos trouxas de helicóptero. Mas ele não era o único. Pelo que Seamus Finnegan contava, ele passara a maior parte da infância voando pelo campo montado numa vassoura. Até Rony contava, para quem quisesse ouvir, sobre todas as vezes em que ele quase batera numa asa delta montado na velha vassoura de Carlinhos. Todos os garotos de famílias bruxas falavam o tempo todo de quadribol. Ron já tivera uma grande discussão sobre futebol com Dino Thomas, que também usava o dormitório deles. Ron não via nada excitante em um jogo que ninguém podia voar e só tinha uma bola. Harry surpreendera Rony cutucando o pôster em que Dino parecia com um time de futebol de West Ham, tentando fazer os jogadores se mexerem. Neville nunca andara de vassoura na vida, porque a avó nunca deixara chegar perto de uma. No fundo, Harry achava que ela estava certíssima, porque Neville conseguiria sofrer um número impressionante de acidentes, mesmo com os dois pés no chão. Hermione Granger estava quase tão nervosa quanto Neville com a ideia de voar. Isso não era coisa que se aprendesse de cor no livro. Não que ela não tivesse tentado. No café da manhã de quinta-feira, deu um cansaço neles falando sobre macetes de voo que leram em um livro da biblioteca chamado Quadribol através dos séculos. Neville praticamente se pendurara em cada palavra que ela dizia, desesperado para aprender qualquer coisa que o ajudasse a segurar a vassoura mais tarde. Mas todos os outros ficaram muito felizes quando a conferência de Hermione foi interrompida pela chegada do correio. Harry não recebera nenhuma carta desde o bilhete de Hagrid, uma coisa que Draco não demorara a notar. É claro. A coruja de Draco estava sempre trazendo da casa pacotes de doces que ele abria fazendo farol na mesa da Sonserina. Uma coruja de curral trouxe para a Neve um pacotinho da avó. Ele o abriu excitado e mostrou para todos uma bolinha de vidro do tamanho de uma bola de gude grande, que parecia cheia de fumaça branca. É um lembrol, explicou ele. Vovó sabe que sou esquecido. Isso serve para avisar que a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Olhe, aperte assim e ele fica vermelho. Ele ficou sem graça porque o lembrol de repente emitiu uma luz escarlate. Você esqueceu alguma coisa. Neville estava tentando se lembrar do que esquecera quando o Draco, que ia passando pela mesa da Grifinória, arrancou o lembrol de sua mão. Harry e Rony puseram-se imediatamente de pé. Andavam querendo um motivo para brigar com Draco, mas a professora Minerva, que era capaz de identificar uma confusão mais depressa do que qualquer outro professor da escola, no segundo estava lá. O que é que está acontecendo? Draco tirou meu lembrol, professora. Mal-humorado, Draco mais do que depressa largou o lembrol na mesa. Só estava olhando, falou e saiu de fininho com Crabble e Goyle na esteira. Às 3h30, aquela tarde, Harry, Rony e os outros garotos da Grifinória desceram correndo as escadas que levavam para fora do castelo para a primeira aula de voo. Era um dia claro, com uma brisa fresca e a grama ondeava pelas encostas sob seus pés ao caminhar em uma direção ao gramado plano que havia do lado oposto da Floresta Proibida, cujas árvores balançavam sinistramente à distância.
Os garotos da Sonserina já estavam lá, bem como as 20 vassouras arrumadas em fileiras no chão. Harry ouvia Fred e George Weasley se queixarem das vassouras da escola, dizendo que havia umas que começavam a vibrar quando voavam muito alto, ou sempre repuxavam ligeiramente para a esquerda. A professora, Madame Hook, chegou. Tinha cabelos curtos e grisalhos e olhos amarelos como os de um falcão. "Vamos! O que estão esperando?" perguntou com rispidez. "Cada um ao lado de uma vassoura. Vamos, andem!" Harry olhou para a vassoura. Eram velhas e tinham algumas palhas espetadas para fora em ângulos bem estranhos. "Estiquem a mão direita sobre a vassoura", mandou Madame Hook diante deles, "e digam, em pé!" "Em pé! Em pé! Em pé!" gritaram todos. A vassoura de Harry pulou imediatamente para sua mão, mas foi uma das poucas que fez isso. A de Hermione Granger simplesmente se virou no chão e a de Neville nem se mexeu. Talvez as vassouras, como os cavalos, percebessem quando a pessoa estava com medo, pensou Harry. Havia um tremor na voz de Neville, o que dizia com demasiada clareza que o queria manter com os pés no chão. Madame Hook, em seguida, mostrou-lhes como montar nas vassouras sem escorregar pela outra extremidade e passou pelas fileiras de alunos, corrigindo a maneira de segurá-las. Harry e Rony ficaram contentes quando ela disse a Draco que ele segurava a vassoura errada havia anos. "Agora, quando eu apitar, deem um impulso forte com os pés", disse a professora. "Mantenham-nas firmes. Saiam alguns centímetros do chão e voltem a descer, curvando o corpo um pouco para frente. Quando eu apitar. 3, 2... Mas Neville, nervoso, assustado e com medo que a vassoura o largasse no chão, deu um impulso mais forte antes mesmo do apito tocar os lábios de Madame Hook. "Volte, menino!" gritou ela. Mas Neville subiu como uma rolha que saía sob pressão da garrafa. 4 metros, 6 metros. Harry viu a cara de Neville branca de medo esfiando para o chão enquanto ganhava altura. Viu exclamar, escorregar de lado da vassoura e... Pum! Um baque surdo, um ruído de fratura e Neville caído de broço no chão. A vassoura continuava a subir cada vez mais alto e começou a flutuar sem pressa em direção à floresta proibida e desapareceu de vista. Madame Hook se debruçou sobre Neville, o rosto branco quanto dele. Pulso quebrado, ouviu-a murmurar. "Vamos, menino, levante-se!" Virou-se para o restante da classe. "Nenhum de vocês vai se mexer enquanto leva este menino para o hospital. Deixem as vassouras onde estão ou vão ser expulsos de Hogwarts antes mesmo que possam dizer quadribol." "Vamos, querido." Neville, o rosto manchado de lágrimas, segurando o pulso, saiu mancando em companhia de Madame Hook, que o abraçava pelos ombros. Assim que se distanciaram e ficaram fora do campo de audição da classe, Draco caiu na gargalhada. "Vocês viram a cara daquele panaca?" Os outros alunos da Sonserina fizeram coro. "Cala a boca, Draco!" retrucou Parvati Patil. Defendendo o Neville", disse Pansy Parkinson, uma aluna da Sonserina de feições duras. "Nunca pensei que você gostasse de manteiguinhas derretidas, Parvati." "Olhe", disse Draco, atirando-se para a frente e recolhendo alguma coisa na grama. "É aquela porcaria que a avó do Neville mandou." O lembrol cintilou ao sol quando o garoto o ergueu. "Me dá isso aqui, Draco!" falou Harry em voz baixa. Todos pararam de conversar para espiar. Draco soltou uma risadinha malvada. "Acho que vou deixá-lo em algum lugar para Neville apanhar. Que tal em cima de uma árvore?" "Me dá isso aqui!" berrou Harry. Mas Draco montara na vassoura e saíra voando. Ele não mentira, sabia voar bem. E planando ao nível dos ramos mais altos de um carvalho, desafiou. "Venha buscar, Potter!" Harry agarrou a vassoura. "Não!" gritou Hermione Granger. "Madame Hook disse pra gente não se mexer. Vocês vão nos meter em enrascada." Harry não lhe deu atenção. O sangue palpitava em suas orelhas. Ele montou a vassoura, deu um impulso com força e subiu. Subiu alto, o ar passou veloz pelo seu cabelo e suas vestes se agitaram com força para trás. E numa onda feroz de alegria, ele percebeu que se encontrara alguma coisa que era capaz de fazer, sem que ninguém lhe ensinasse. Isso era fácil, isso era maravilhoso.
Puxou a vassoura para o alto para subir ainda mais e ouviu os gritos de exclamações das garotas lá no chão e vira de admiração do Rony. Virou a vassoura com um gesto brusco, ficando de frente para Draco que voava em pleno ar. O garoto estava abobalhado. Me dá isso aqui, mandou Harry, ou vou derrubar você dessa vassoura. Ah, é? Retrucou Draco, tentando caçoar, mas parecendo preocupado. Harry, de alguma maneira, sabia o que fazer. Curvou-se para a frente, segurou a vassoura com firmeza com as duas mãos e ela disparou na direção de Draco como uma lança. Draco só conseguiu escapar por um triz. Harry fez uma curva fechada e manteve a vassoura firme. Algumas pessoas no chão aplaudiram. Aqui não tem Crabbe nem Goyle para salvarem você, Draco, berrou Harry. O mesmo pensamento parecia ter ocorrido a Draco. Apanhe se puder, então, gritou e atirou a bolinha de cristal no ar e voltou para o chão. Harry viu como se fosse em câmera lenta. A bolinha subiu no ar e começou a cair. Ele se curvou para a frente e apontou o cabo da vassoura para baixo. No instante seguinte, estava ganhando velocidade num mergulho quase vertical, apostando corrida com a bolinha. O vento assobiava em suas orelhas, misturado aos gritos das pessoas que olhavam. Ele esticou a mão, a uns 30 centímetros do solo agarrou-a, bem a tempo de levar a vassoura à posição vertical. E caiu suavemente na grama com o lembrol salvo e seguro na mão. Harry Potter! Ele perdeu a animação mais depressa do que quando mergulhara. A professora Minerva vinha correndo em direção à turma e ele se levantou tremendo. Nunca, em todo o tempo que estou em Hogwarts... A professora Minerva quase perdeu a fala de espanto e seus óculos cintilavam sem parar. Como é que você se atreve? Poderia ter partido o pescoço? Não foi culpa dele, professora. Calada, senhora Patil. Mas o Draco... Chega, senhor Weasley. Potter, me acompanhe agora. Harry viu as caras vitoriosas de Draco, Crabbe e Goyle, ao sair acompanhando, espantado, a professora Minerva, que seguiu para o castelo. Ia ser expulso, sabia. Queria dizer alguma coisa para se defender, mas parecia ter acontecido alguma coisa com a sua voz. A professora Minerva caminhava decidida, sem olhar para trás. Ele tinha que correr para acompanhar o seu passo. Agora se enrascara. Não tinha durado nem 2 semanas. Estaria fazendo as malas dali a 10 minutos. Queriam dizer os Dursley quando ele aparecesse à porta de casa. Subiram os degraus da entrada, subiram a escadaria de mármore e a professora Minerva continuava a não dizer nada. Escancarava as portas e marchava pelos corredores com Harry trotando infeliz atrás dela. Talvez ela o levasse para Dumbledore. Pensou em Hagrid, aluno expulso a quem tinha permitido continuar na escola como guarda-caça. Talvez virasse assistente de Hagrid. Seu estômago revirara só de pensar, observando Rony e os outros se tornarem bruxos enquanto ele andava pela propriedade carregando a bolsa de Hagrid. A professora Minerva parou à porta de uma sala de aula, abriu a porta e meteu a cabeça para dentro. Com licença, professor Flitwick. Posso pedir o Woody emprestado só por um instante? Woody? Pensou Harry intrigado. Woody seria alguma coisa que ela iria usar para castigá-lo? Nota de rodapé. O Woody em inglês quer dizer madeira. Mas Woody, afinal, era uma pessoa. Um menino forte do 5º ano que saiu da sala de Flitwick, parecendo confuso. Vocês dois, me sigam, disse a professora Minerva, e continuaram todos pelo corredor, Woody examinando Harry com curiosidade. Entrem. A professora Minerva indicou uma sala de aula que estava vazia, exceto por Pirraça, que ocupava em escrever palavrões no quadro negro. Fora, Pirraça! Ordenou ela. Pirraça tirou o giz em uma cesta, produzindo um eco metálico e alto, e saiu xingando. A professora Minerva bateu a porta atrás dele e virou-se para encarar os 2 garotos. Harry Potter, esse é Olivia Wood. Olivia, encontrei um apanhador para você. Está falando sério, professora? Seríssimo, resumiu a professora Minerva. O menino tem um talento natural. Nunca vi nada parecido. Foi a primeira vez que montou numa vassoura, Harry. Harry confirmou com a cabeça. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas parecia que não estava sendo expulso e começou a recuperar um pouco da sensibilidade nas pernas.
Ele apanhou aquela coisa com a mão e depois de um mergulho que tinha mais de 15 metros, a professora Minerva contou a Woody, não sofreu um único arranhão? Nem Carlinhos Weasley seria capaz de fazer algo igual? Olívio parecia agora alguém cujos sonhos tinham virado realidade, todos ao mesmo tempo. Você já assistiu a um jogo de quadribol, Potter? Perguntou excitado. Woody é o capitão do time da Grifinória, explicou a professora Minerva. E tem um físico perfeito para um apanhador, acrescentou Olívio, agora andando em volta de Harry examinando. Leve, veloz, vamos ter de arranjar uma vassoura decente para ele, professora. Uma Nimbus 2000 ou uma Clean's Whip 7, na minha opinião. Vou conversar com o professor Dumbledore e ver se podemos contornar o regulamento para o primeiro ano. Deus sabe que precisamos de um milagre. Uma coisa melhor, bem melhor do que no ano passado. Esmagado naquele último jogo contra os Sonserinos. Mal consegui encarar Severus Snape no rosto durante semanas. A professora Minerva espiou Harry com severidade por cima dos óculos. Quero ouvir falar que você está treinando com vontade, Potter. Ou posso mudar de ideia quanto ao castigo que merece. Então, inesperadamente, ela sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Era um excelente jogador de quadribol. Você está brincando. Era hora do jantar. Harry acabara de contar a Rony o que acontecera quando deixou os jardins da propriedade com a professora Minerva. Rony tinha um pedaço de bife e pastelão de rins a meio caminho da boca, mas esqueceu o que estava fazendo. Apanhador! Exclamou. Mas os alunos do primeiro ano nunca... Você vai ser o jogador da casa mais novo do último... século, completou Harry, enfiando o pastelão na boca. Sentia-se particularmente faminto depois da agitação da tarde. Olívio me disse. Ron estava admirado, tão impressionado que ficou ali sentado de boca aberta para Harry. Vou começar a treinar na próxima semana, anunciou Harry. Só não conte a ninguém. Olívio quer fazer segredo. Fred e George entraram nesse momento no salão, viram Harry e foram depressa falar com ele. Grande lance, falou George em voz baixa. Olívio nos contou. Estamos no time também, batedores. Sabe de uma coisa? Tenho certeza que vamos ganhar a taça de quadribol esse ano, disse Fred. Não ganhamos desde que Carlinhos terminou a escola, mas o time deste ano vai ser brilhante. Você deve ser bom, Harry. Olívio estava quase dando pulinhos quando nos contou. Em todo caso, temos que ir. Lino Jordan acha que encontrou uma nova passagem secreta para sair da escola. Fred e George tinham desaparecido quando alguém menos bem-vindo apareceu. Draco, ladeado por Crabbe e Goyle. Comendo sua última refeição, Potter? Quando vai pegar o trem de volta para a Terra dos Trouxas? Você está bem mais corajoso quando voltou no chão. E está acompanhado por seus amiguinhos? Disse Harry tranquilo. Não havia nada de ímã em Crabbe e Goyle. Mas como a mesa principal estava repleta de professores, os garotos só podiam estalar as juntas e fazer cara feia. Enfrento você a qualquer hora sozinho, disse Draco. Hoje à noite, se você quiser. Duelo de bruxos. Só varinha sem contato. Que foi? Nunca ouviu falar de duelo de bruxos, suponho? Claro que já, respondeu Rony virando-se. Vou ser o padrinho dele. Quem vai ser o seu? Draco mirou Crabbe e Goyle, medindo-os. Crabbe, meia-noite está bem. Nos encontramos na sala dos troféus. Está sempre destrancada. Quando Draco foi embora, Harry olhou para Rony e disseram. O que é um duelo de bruxos? Perguntou Harry. E o que você quis dizer quando se ofereceu para ser meu padrinho? Bom, o padrinho fica lá para tomar o seu lugar se você morrer, disse Rony com uma displicência, começando finalmente a comer o pastelão frio. Surpreendido e em expressão, o rosto de Harry. Ele foi e acrescentou bem depressa. Mas as pessoas só morrem em duelos de verdade, sabe? Com bruxos de verdade. O máximo que você e Draco vão conseguir vai ser atirar algumas fagulhas um no outro. Nenhum dos dois conhece magia suficiente para fazer estragos, mas aposto que ele espera que você recue. E se eu agitar minha varinha e nada acontecer? Joga a varinha fora e meta um soco na cara, disse Rony. Com licença.
Os dois ergueram os olhos. Era Hermione Granger. Será que a pessoa não pode comer sossegada nesse lugar? Exclamou Ron. Hermione não ligou para ele e se dirigiu a Harry. Não pude deixar de ouvir o que você e Draco estavam dizendo. Aposto que podia, resmungou Rony. E você não deve andar pela escola à noite. Pense nos pontos que vai perder para a Grifinória se for pego. E você vai ser. É muito egoísta de sua parte. E para falar a verdade, não é da sua conta, respondeu Harry. Tchau, disse Ron. Em todo caso, não era o que se poderia chamar de um final perfeito para o dia, pensou Harry. Muito mais tarde, deitado na cama sem dormir, percebendo que Dino e Simas adormeceram, Neville não voltara do hospital. Rony passou a noite toda lhe dando conselhos tipo: se ele tentar lançar um feitiço, é melhor você tirar o corpo fora, porque não consigo me lembrar como se fecha o corpo. Havia uma boa chance de serem pegos por Filch ou Madame Norra. E Harry sentiu que estava abusando da sorte, desrespeitando mais um regulamento da escola no mesmo dia. Por outro lado, a cara de deboche de Draco não parava de ele aparecer no escuro. Essa era a grande oportunidade de vencer Draco cara a cara. Não podia perdê-la. 11h30. Rony cochichou finalmente. É melhor irmos. Eles vestiam os hobbies, apanharam as varinhas e atravessaram sorrateiros o quarto da torre. Desceram a escada em espiral e entraram na sala comunal da Grifinória. Algumas brasas ainda rutilavam na lareira, transformando todas as poltronas em sombras corcundas. Tinham quase chegado à abertura do retrato quando uma voz falou da poltrona mais próxima. Não posso acreditar que você vai fazer isso, Harry! Uma lâmpada se acendeu. Era Hermione Granger, de robe cor-de-rosa e cara fechada. Você! Exclamou Rony furioso. Volte pra cama! Quase contei ao seu irmão, retorquiu Hermione. Percy, ele é o monitor. E acabar com essa história? Harry não conseguiu acreditar que alguém pudesse ser tão metida. Vamos, exclamou Ron. Afastou o retrato da mulher gorda com um empurrão e passou pela abertura. Hermione não ia desistir com tanta facilidade. Seguiu Rony pela abertura do retrato, sibilando para os dois como um ganso raivoso. Vocês não se importam com a Grifinória. Vocês só se importam com vocês mesmos. Eu não quero que a Sonserina ganhe a taça. E vocês vão perder todos os pontos que ganhei com a professora Minerva por saber da troca de feitiços. Vá embora. Tudo bem, eu os preveni. Lembre-se do que eu disse quando estiverem amanhã de trem voltando para casa. Vocês são... Mas o que eram, eles não chegaram a ouvir. Hermione se virara para o retrato da mulher gorda para tornar a entrar e viu diante de um quadro vazio. A mulher gorda tinha saído para fazer uma visita noturna e Hermione ficou trancada do lado de fora da torre de Grifinória. E agora o que eu vou fazer? Perguntou com a voz esguiçada. O problema é seu, disse Rony. Nós temos de ir, senão vamos nos atrasar. Ninguém tinha chegado ao fim do corredor quando Hermione os alcançou. Vou com vocês. Não vai, não. Vocês acham que vou ficar parada aqui esperando o Filch me pegar? E se ele os encontrar? Conto a verdade. E o que eu estava tentando impedir vocês de saírem, vocês podem confirmar. Mas que cara de pau, disse Rony bem alto. Calem a boca, vocês dois, disse Harry bruscamente. Ouvi uma coisa. Era como se alguém estivesse farejando. Madame Norra? Murmurou Rony, apertando os olhos para enxergar no escuro. Não era Madame Norra, era Neville. Estava enroscado no chão, dormindo num sono solto, mas acordou repentinamente assustado quando eles se aproximaram. Graças a Deus, vocês me encontraram. Eu estou aqui há horas. Não consigo me lembrar a nova senha para entrar no quarto. Fale baixo, Neville. A senha é focinho de porco, mas não vai lhe adiantar nada. A mulher gorda saiu. Como está o braço? Perguntou Harry. Ótimo, disse Neville mostrando. Madame Pomfrey consertou na hora. Que bom. Olhe, Neville, temos de ir a um lugar. Vemos você depois. Não me deixem aqui, pediu Neville, pondo-se de pé. Não quero ficar sozinho. O Barão Sangrento já passou por aqui 2 vezes. Rony consultou o relógio e em seguida fez uma cara furiosa para Hermione e Neville. Se formos pegos por causa de vocês, não vou sossegar até aprender aquele feitiço do morto-vivo que Snape falou e vou usá-lo em vocês.
Hermione abriu a boca, talvez para dizer a Rony exatamente como usar o feitiço do morto-vivo, mas Harry mandou-a ficar quieta e fez sinal para prosseguirem. Passaram quase voando pelos corredores listrados, pelo luar, que entrava pelas grades das janelas altas. A cada curva, Harry esperava topar com Filch ou Madame Norra, mas tiveram sorte. Subiram correndo uma escada até o terceiro andar, nas pontas dos pés, e dirigiram-se à sala dos troféus. Draco e Crabbe ainda não tinham chegado. As vitrines de cristal onde estavam guardados os troféus refugiam quando tocadas pelo luar. Taças, escudos, pratos e estátuas piscavam no escuro com lampejos prateados e dourados. Eles caminharam entre as paredes, mantendo os olhares nas portas de cada lado da sala. Harry ficou e tirou a varinha da caixa para o caso de Draco aparecer de repente e começar a duelar. Os minutos passaram vagarosos. Ele está atrasado. Alguém se acovardou. Ron sussurrou. Então o ruído na sala ao lado os sobressaltou. Harry acabara de erguer a varinha quando ouviram alguém falar. E não era Draco. Vá farejando, minha querida. Eles podem estar escondidos em algum canto. Era Filch falando com Madame Norra. Horrorizado, Harry fez sinal frenético para os outros três, para que o seguissem o mais depressa possível, e fugiram silenciosos em direção à porta mais distante. E a voz de Filch foi ficando mais longe. As vestes de Neville mal tinham acabado de passar pela curva quando ouviram Filch entrar na sala dos troféus. Eles estão aqui! Ouviram-no resmungar. Provavelmente escondidos. Por aqui! Disse Harry, apenas mexendo a boca para os outros, e petrificados, eles começaram a descer uma longa galeria cheia de armaduras. Podiam ouvir Filch se aproximando. Neville de repente soltou um guincho assustado e saiu correndo. Tropeçou, agarrou Rony pela cintura e os dois desabaram em cima de uma armadura. A queda e o estrépito foram suficientes para acordar o castelo inteiro. Corram! Gritou Harry, e os quatro desembestaram pela galeria, sem virar a cabeça para ver se Filch o seguia. Fizeram a curva, firmando-se ao alisar a porta e saíram galopando por um corredor atrás do outro. Harry na liderança, sem a menor ideia de onde estava indo e nem que direção estavam tomando. Atravessaram uma tapeçaria, rasgando-a, e encontraram uma passagem secreta. Precipitaram-se por ela e foram sair perto da sala de aula de feitiços, que sabiam estar a quilômetros da sala dos troféus. Acho que os despistamos, ofegou Harry apoiando-se na parede fria, enxugando a testa. Neville estava dobrando em dois e chiava e falava desconexadamente. Eu disse a vocês. Hermione falou sem fôlego, agarrando o bordado no peito. Eu disse a vocês. Temos que voltar à Torre da Grifinória, lembrou Rony, o mais rápido possível. Draco enganou a você, disse Hermione a Harry. Já perceberam isso? Não ia enfrentar você. Filch sabia que alguém está na sala dos troféus. Draco deve ter contado a ele. Harry achou que ela provavelmente tinha razão, mas não ia dar o braço a torcer. Vamos. Não ia ser tão simples. Não tinham caminhado nem 10 passos quando ouviram um barulho de uma maçaneta e alguma coisa disparou da sala de aula à frente deles. Era Pirraça. Avistou os garotos e saltou com um guincho de prazer. Cala a boca, Pirraça! Por favor, você vai fazer a gente ser expulso. Pirraça soltou uma gargalhada. Passeando aí à meia-noite, aluninhos. Que feinhos. Vão ser apanhadinhos. Não se você nos denunciar, Pirraça, por favor. Devia contar ao Filch. Devia, disse Pirraça bem comportado. Mas seus olhinhos cintilavam de maldade. É para o seu próprio bem, sabe? Saia da frente, disse Ron com rispidez, abaixando o braço em Pirraça. Foi um grande erro. Alunos fora da cama, berrou Pirraça. Alunos fora da cama no corredor do feitiço. Passando por baixo de Pirraça, eles saíram desembalados até o final do corredor, onde se depararam com uma porta fechada. Acabou-se, gemeu Rony, empurrando-se inutilmente pela porta. Estamos ferrados, é o fim. Ouviram passos, Filch correndo em toda direção aos gritos de Pirraça.
frente! Hermione resmungou aborrecida. Agarrando a varinha de Harry, bateu na fechadura e murmurou: Alô, Romora! A fechadura deu um estalo e a porta se abriu. Eles atropelaram por ela, fecharam-na e apuraram os ouvidos à escuta. Para que lado eles foram, pirraça? Era Filch perguntando. Depressa, me diga! Peça, por favor. Não me enrole, pirraça, vamos! Para que lado eles foram? Não digo nada se você não pedir por favor, disse Pirraça, na cantilena irritante com quem falava. Está bem, por favor. Nada. Eu disse que não dizia nada se você me pedisse por favor. E ouviram Pirraça voar rápido para longe e Filch xingou com raiva. Ele acha que a porta está trancada, Harry falou. Acho que escapamos. Sai pra lá, Neville. Neville puxava a manga do hobby de Harry. Já fazia quase 1 minuto. O que foi? Harry se virou e viu muito claramente o que foi. Por um instante, teve a certeza de que entrara num pesadelo. Era demais depois de tudo que já acontecera. Não estavam numa sala, conforme era a surpresa. Achavam-se no corredor. O corredor proibido do 3º andar. E agora sabiam por que era proibido. Estavam encarando os olhos de um cachorro monstruoso. Um cachorro que ocupava todo o espaço entre o teto e o piso. Tinha 3 cabeças. 3 pares de olhos que giravam enlouquecidos, 3 narizes que franziam e estremeciam farejando-os, 3 bocas barbosas e a saliva escorrendo em cordões viscosos nas presas e pelas paredes. Estava muito firme, os olhos a observá-los, e Harry sabia que a única razão por que ainda estavam vivos era que seu repentino aparecimento apanhara o cachorro de surpresa, mas ele já estava se recuperando depressa. Não havia dúvida o quanto ao significado daqueles rosnados de ensurdecer. Harry tateou a porta à procura da maçaneta. Entre Filch e a morte, ficava com Filch. Retrocederam. Harry bateu a porta e eles correram quase voando pelo corredor. Filch devia ter tido pressa para procurá-los em outro lugar, porque não o viram em parte alguma. Mas também nem se importaram. A única coisa que queriam era abrir a maior distância possível entre eles e o monstro. Não pararam de correr até chegar ao retrato da mulher gorda no 7º andar. Onde foi que vocês andaram? Perguntou ela, olhando para os hobbits que caíam soltos dos ombros e os rostos vermelhos e suados. Não interessa, focinho de porco, ofegou Harry, e o quadro girou para a frente. Eles entraram de qualquer jeito na sala comunal e desmontaram trêmulos nas poltronas. Levou algum tempo até um deles falar alguma coisa. Neville, então, parecia que nunca mais voltaria a falar. O que vocês acharam que ele estava querendo com uma coisa daquelas trancado numa escola? Perguntou Rony finalmente. Se existe um cachorro que precisa de exercícios, com certeza é aquele. Hermione tinha recuperado tanto o fôlego quanto o mau humor. Vocês não usam óculos? Vocês todos usam? Perguntou com rispidez. Vocês não viram em cima do que ele estava? No chão, arriscou Harry. Eu não fiquei olhando para as patas, estava ocupado demais com as cabeças. Não estou falando do chão. Ele estava em cima do alçapão. É claro que estava guardando alguma coisa. Ela se levantou olhando feio para eles. Espero que estejam bem satisfeitos com o que fizeram. Podiam ter sido mortos ou pior, expulsos. Agora, se vocês não se importam, eu vou me deitar. Rony ficou olhando para ela de boca aberta. Não nos importamos. Qualquer um pensaria que nós a arrastamos conosco, não é mesmo? Mas Hermione tinha dado a Harry algo em que pensar quando voltou para a cama. O cachorro estava guardando alguma coisa. Que era que Hagrid tinha dito? O Gringotts era o lugar mais seguro do mundo quando se queria esconder alguma coisa, com exceção talvez de Hogwarts. Parecia que Harry descobria onde o pacotinho encaboloado do cofre 713 tinha ido parar.